Salve, salve, meus queridos! Você sofredor, você sofredora corintiana, você que torce para outros clubes e veio ver aqui um desabafo de alguém que torce pro Corinthians e sofre por esse clube, né? Tão com saudade de mim, eu dei uma sumida, né? Bom, período sem jogo, acaba que a gente fica meio que... tá muito ocupado com algumas coisas, né? Enfim, não vem ao caso falar sobre isso agora. O que a gente tem que falar sobre agora é o debate lamentável que teve, meu Deus do céu, cara. E as impressões que eu tive. Eu tenho alguns grupos do Corinthians que eu faço parte, né? E bom, basicamente todos os grupos do Corinthians que eu faço parte, todo mundo é assim, 100% fora a inovação e transparência, né? E por causa disso a gente fica com alguns desejos, né? Alguns anseios que acabam não se tornando verdade. E quando isso não se torna verdade, meio que a gente quer tampar um sol com a peneira, mas, cara, depois que você vê o que aconteceu, você tem que botar a mão na consciência e vamos lá. Passei muita raiva ontem. Primeiro raiva comigo mesmo, né? Porque eu fiquei com preguiça de abrir uma live e fazer uma reação ao vivo aqui do que estava acontecendo naquele canal da Gazeta, né? E, bom, vamos dizer a verdade. Se eu tivesse feito isso, muito provavelmente aí eu tava com 1 milhão de visualização na live, do tanto que eu passei raiva de ambos os lados, né? Tanto do lado do André Negão, que não preciso nem falar nada do porquê que eu passei raiva, quanto do lado do Augusto Melo, e eu vou falar porquê que eu passei raiva. Nossa, o quanto eu xingava. A minha esposa falava, cala a boca, meio da noite. E eu tava deitado na cama, né, assistindo, ao invés de estar aqui fazendo live, eu devia ter feito, ia ser uma coisa mais orgânica, né, do que eu agora de cabeça fria tá falando alguma coisa aqui, né, depois de várias considerações que eu tomei. Mas vamos lá. André Luiz Negão contra Augusto Melo. Acho que é a primeira vez que eu vejo assim, um debate de presidenciáveis do Corinthians fazendo isso, né? Eu não lembro de ter visto isso nas outras vezes, né? Mas aí, o que eu tiro de concreto disso aí? Cara, que nós está muito fodido. Vamos lá, por que eu acho que nós está fudido? Porque eu acho que o André Negão vai ganhar, tá? E é diferente se o Augusto ganhar? É diferente se o Augusto ganhar. É tão melhor assim? Não. É melhor, porque uma que ele é oposição, outra que se ele pelo menos prometer dar uma varrida, se ele pelo menos cumprir o que ele tá prometendo de dar uma varrida no clube dessa galera, dessa corja maldita que tá lá no clube, entranhada como um câncer dentro da sua espinha, que para você tirar você tem que tirar toda a sua coluna vertebral, porque ele já tá tão alojado que ele já faz parte do seu ser. Pelo menos isso ele tinha que fazer. Mas poxa, cara, eu não pude deixar de notar o despreparo que o Augusto Melo teve em muitas situações ali. Muitas situações. Né? Vamos começar pela mais óbvia. Ele fugia de algumas perguntas com respostas óbvias. Vamos colocar gestores e uma administração técnica para fazer o... Quem? Né? Na hora de ele falar quem, vamos colocar quem no futebol, colocar tal pessoa por causa desse trabalho. Ele não falava, ele só falava o básico, o óbvio, né? Não, a nossa gestão vai ser técnica. Beleza. Falar isso agora é fácil. Até o André Negão podia falar desse jeito, né? Mas ele não consegue, né? Porque é outro despreparado, outro, enfim, né? Para não falar burro, porque ele realmente é. Mas enfim, vamos falar. Muitas vezes ali o André Negão, ele erguia a bola pro Augusto Melo cortar, e o Augusto Melo passava dela como se ele fosse um anão, né? Porque não consegue pular. Aí você fala, quais momentos? Vamos lá. Na hora das perguntas ali, inclusive teve uma hora que o Augusto Melo falou do filho do André Negão, né, que ele passou anos e anos e anos a fio ganhando salário 60, 70, 80 mil na base, né, sem jogar, né, o cara que era contratado da base, mas não jogava,
e ficava lá, sugando a teta do Corinthians muitas e muitas vezes. Isso vinha a público, mas ninguém fazia nada, todo mundo fingia que não ouvia, todo mundo tampava os olhos. E por isso acontecia, pô, isso devia ter sido uma pergunta. Ele só mencionou. Só mencionou num negócio de 40 segundos. Não, uma pergunta séria que devia ter sido feita. E o pessoal da assessoria do Augusto Melo, pelo amor de Deus, cara, vocês querem ajuda? Vocês deviam ter pedido pelo menos pra mim ou pra alguém que conhece o clube, né, dessas histórias, que tá farto dessa galera aí tão entranhada. Pô, e aí, André Luiz, qual vai ser o tipo de gestão que você vai fazer aqui no Corinthians? Esse tipo de gestão que pegou o Corinthians com 500 milhões e 3 anos depois colocou 1 bilhão de dívida, esse tipo de gestão que pega filho teu e coloca pra trabalhar na base, né, como jogador, nunca jogou, nunca subiu, nunca fez nada, mas mesmo assim mamava teta, esse tipo de gestão que colocou gente morta pra votar. Esse tipo de pergunta devia ter sido feita. Certo? E perdeu uma chance incrível de colocar o André Luiz contra a parede, porque ele com certeza não ia responder, como muitas vezes ele não respondeu, ele fugia das coisas. Na hora que o Augusto Melo perguntou, pô, e aí, como é que a dívida do Corinthians chegou nesse patamar? Ele falava, antes da gente chegar, o Corinthians não tinha mundial. Olha o nível desse ser. Antes da gente chegar, o Corinthians não tinha mundial. Acho que até o Dinei falou, o que eu tava fazendo lá no Maracanã em 2000 então, seu porra? Acho que o Dinei falou isso, né? Pô, tava jogando bocha? O cara falou que o Corinthians não tinha mundial antes de 2006. Olha, nem chegaram em 2006, tá ligado? Óbvio. Ele da turma dele era mancomunado com o Dualib. Então, eles tinham raízes ali já sendo plantadas. Mas o André Sanches assumiu mesmo no final de 2007 e foi eleito em 2008, ou seja, a chapa Renovação e Transparência só chegou no Corinthians em 2008, por eleição, né? Porque o Dualib saiu ali para não ter a história manchada de ser um presidente que fez o Corinthians cair, porque o Dualib tinha no currículo ali muitas glórias com o Corinthians, né? Era o Dualib lá em 90, era o Dualib em 98, 99, 2000, por aí vai. Né, aí em 2005 era do Dualib, aí chegou em 2007, a gente caiu e ele não queria essa mancha, ele caiu fora falando que era problema de saúde, né? Mas a gente sabe que não era, ele só chegou a morrer anos depois, mas não é nem por isso, né? Tipo, ele chegou, se o Corinthians não tivesse ameaçado de cair, ele continuaria como presidente. Mas aí teve aquela revolução do Corinthians, né? Teve o André Sanches acabou assumindo pro final de 2007, foi eleito depois, um tempo depois, né? Como presidente legítimo agora eleito. E o primeiro ano do André Sanches foi bom, tá? A primeira passagem. Eu gosto muito de separar André Sanches 1 de André Sanches 2. É aquele negócio, né? Com o André Sanches 1 ele experimentou o poder. No André Sanches 2 eles não querem mais largar. Né? É o que acontece quando você não quer largar o poder. Você acaba fazendo muita merda por ele. Né? Aí o que acontece? Tinha muita coisa pra ser perguntada, cara. Muita coisa e não foi. Né? Como, por exemplo, o André Negão trouxe seu histórico de você tá com problema de pagamento de imposto, né, Augusto Melo? Aí você devia ter falado, mano, pagar imposto, não pagar imposto, quero que se foda. Eu sou assim, pelo menos. Quero que se foda. E você que foi preso por porte ilegal de arma? E aí? Por que esse tipo de pergunta não foi feita? Cara, se você não consegue falar assim com o André Negão, você vai falar com quem? O cara mais despreparado do mundo. Chegava lá, ele não conseguia falar, ele falava... E nós. Cara, chegou uma hora que ele perguntou quanto tempo ele tinha pra fazer a pergunta, usando o tempo da pergunta, sendo que foi falado 1000 vezes quanto tempo ele tinha pra fazer a pergunta. Um cara totalmente despreparado, um cara totalmente fora de si ali. É o melhor que a Renovação e Transparência conseguiu colocar ali, velho. É isso que eu me pergunto, tá ligado? Quem que inventou o André Negão presidente? Quem que ele pegou fazendo alguma coisa? Quem que ele tem foto comprometedora? Porque, de novo, olha outra pergunta magnífica para ser feita. André Luiz, você sabe de onde vem nossa receita? Você sabe de onde vem nossa receita? Nossa receita vem de torcedor, cara. Vem de torcedor. Aí na hora que um torcedor para você na rua, ele pergunta para você das coisas, você fala, se você não gasta dinheiro com o Corinthians, você não é torcedor? Isso é coisa de presidente falar. Olha que pergunta magnífica a ser feita.
Ninguém fez. Ninguém puxou isso. Parece que estava proibido esse tipo de assunto. E muitas vezes o Augusto Melo falando que veio ali para falar de Corinthians, mas na hora de falar as coisas que era para fazer, não falava. Né? O que a gente vai fazer? Nós vai ter uma gestão técnica. E a base? A base vai ter profissionais técnicos. E as finanças? As finanças vão ter profissionais técnicos. Porra, fala o que você quer, caralho. Mostra pra gente que você realmente já tem um plano. Né? Então, obviamente, se eu fosse sócio do Corinthians, se eu fosse sócio há tanto tempo para poder ser votante, é lógico que eu ia votar no Augusto Melo. Obviamente, eu ia tentar me lançar candidato. Porque, vamos combinar, né? Pra uns caras que tá ali, e eu sou mais eu. Garanto que eu ia fazer uma gestão no Corinthians muito melhor que André Negão vai fazer, se ele chegar a ser eleito, talvez melhor que o Augusto Melo. Não sei. Mas, pô, uma das coisas que podia ser feita, podia ser falada, e o fiel torcedor vai votar? Como que vai funcionar a questão dos dirigentes? Vamos colocar dirigente profissional, remunerado? Porque não entra na minha cabeça que a pessoa fica 3 anos sem ganhar nada. Né? Não entra na minha cabeça. Aí você vê o Corinthians vai lá, vende uma porrada de jogador e a dívida baixa 10 milhões. Pra onde tá indo esse dinheiro? Qual é o gasto do Corinthians? Porque 2 anos atrás o Corinthians não ganhava meio bilhão. Não ganhava meio bilhão. Tá chegando perto de 1 bilhão. E a dívida não baixa. Quer dizer, conforme foi aumentando o faturamento, foi aumentando a despesa? Não é assim. Porque foi um aumento exponencial. A gente saiu de 400 milhões de faturamento para 900. Alguma coisa tá errada. Ou o Corinthians tem uma dívida muito maior do que aparenta. Né? Mas vamos falar, por que eles não falaram no futebol? Né? Porque, falaram genérico pra caramba, mas eles não falaram o que eles querem. Eu vou trazer o André Luiz. Eu vou trazer as Glórias de volta. Eu vou colocar o André Sanches, o Duílio e não sei o que, Mano, faz vocês uma fila ou um círculo, um enfia a boca no cu do outro e virou centopeia. Aí teve até uma hora que o Augusto Melo falou bem. Eu não quero esse tipo de gente aqui não. Mas tinha que ter falado por quê? Eu não quero esse tipo de gente aqui não, porque foi essas pessoas que afundaram o Corinthians. Hoje a gente vê Palmeiras e Flamengo muito à frente, porque vocês não souberam o que fazer. Né? Aí vamos no quesito 25 de novembro. Até dia 25 de novembro, né? O que vai acontecer? Dia 24 de novembro, eu vou no show do Massacration aqui em Londrina. Dia 25 de novembro tem a votação. Vou abrir live aqui pra gente acompanhar, ver o resultado ao vivo. Sou Augusto Melo até a morte, até dia 25 de novembro. Deu dia 26 de novembro, na verdade deu 1 de janeiro, né, que é quando ele vai assumir. Sou oposição ferrenha. Não vai ter passada de pano pra ninguém. Já sou oposição do André Negão antes mesmo dele ganhar. Agora, se o Augusto Melo ganhar, vou ser oposição também. Vou chegar aqui, Augusto Melo. Tá fazendo merda aqui. Para de fazer merda. Né? Porque é uma coisa que tá faltando muito, né? Essa cobrança. A gente vê, por exemplo, a torcida do Palmeiras, que a gente chama de mimizenta. Que os caras tá em semifinal de Copa Libertadores e tá reclamando. Mas talvez se a gente voltasse lá pra 2015, 2016, talvez faltou reclamação da nossa parte, quando tava tudo bem. Porque a gente tava vendo a dívida aumentar, a gente tava vendo que entra ano, sai ano, quando a gente fazia um time forte, ninguém ficava. Né? Os títulos acabaram cegando a gente. Demorou pra gente fazer alguma coisa. Pra gente começar a reclamar. Mas é a verdade. Se a gente estivesse reclamando lá desde 2016, falei, e aí, mano, vocês não conseguiram segurar ninguém por quê? Tá faltando dinheiro? É isso? E tava.
Uma coisa que a gente não conseguia enxergar, porque o time de 2015 foi muito bem feito. Mas aí em 2016 a gente não tinha ninguém. Olha o tempo que a gente perdeu não reclamando. Se a gente tivesse pegado no pé desses dirigentes vagabundos, desde aquela época a gente não estava nessa situação agora. Porque a gente esperou a bolha de sabão aumentar ao máximo até ela estourar. Aumentou ao máximo até ela estourar. Só que uma hora estoura. Né? A gente esperou estourar. Esse é o problema. Porque passava ano, a gente ganhava brasileiro, não sei o que, paulista. Chegou só na hora que a gente parou de ganhar título que a gente viu. Pô, tem alguma coisa errada. E tem. Tem faz tempo. Porque faz muito tempo que sai merda por aí. Faz muito tempo que essa notícia aí, por exemplo, do filho do André Negão ser jogador da base, ganhando salário aí de gente rica. E ninguém reclamava. Faz tempo que saiu desse negócio do André Sanches ter ganhado a eleição com mais voto do que gente presente. Com voto de gente morta. E ninguém reclamava. Na hora lá tentaram bater nele, mas ficou por isso mesmo. Ninguém investigou, foda-se. Enfim. É bom pra gente aprender a cobrar. Certo? Então já tô falando aqui, a partir do dia 26 de novembro. Independente de quem ganha, eu sou oposição. Porque o meu negócio é o Corinthians, tá ligado? Que eu tô fazendo vídeo aqui pra tentar ajudar tentar abrir os olhos do máximo de corintiano pra gente tentar empurrar o Corinthians pra frente. Porque se depender de vagabundo que tá lá dentro, a gente se afunda. Teve uma hora lá, cara, que o André Negão, ele quis falar que é o Corinthians, como é que era? Ele se embolou todo, falou que a nossa despesa é maior que o nosso superávit. Nossa, cara. Mano, que raiva, que vergonha que eu tive. Falei, meu Deus, mano. Os rival devem estar vendo isso aí. Tinha 21 mil pessoas simultâneas. Os rival devem estar vendo isso aí, dando risada na nossa cara. Risada. Falando, olha onde esses merda vai parar. E olha onde nós vai parar. Com esse tipo de gente ganhando eleição. Né? Primeiro que ele já começou errado numa hora lá. Ele falou que o Corinthians é um time democrático. Como que o Corinthians é um time democrático se não abre voto? Pro torcedor. Porque é o torcedor que quer ver o futebol bem. Não é o sócio. O sócio tá preocupado se tem raia na piscina. O sócio tá preocupado se o campo de bote vai ser reformado. O sócio tá preocupado se o salão de futsal vai ter rede nova. E o André Negão sabe disso. Ele tá lá puxando o saco de todo mundo todo dia. E é uma coisa que não vamos deixar esquecer. Senhor Neto, senhor Ronaldo Giovanelli, agora eles se dizem oposição. Mas passaram anos e anos puxando o saco dessa galera. Puxando o saco. Neto ainda é uma coisa mais impressionante, que saiu o André Sanches e começou a meter o pau no André Sanches. Saiu do Willian e ele virou oposição. Mas enquanto os caras tá lá, você não é oposição? Que porra é essa? Mas tem camarotezinho pra ele, né? Ele, pro seu Ronaldo. Mas aí o seu Ronaldo, ele começou a ver que tava ficando muito feio pra ele, porque tudo que ele falava no Twitter, tudo que ele falava no Instagram, a galera falava, e você passa pano pra essa galera, e você tá junto com o André Negão, você tá junto com a galera que fudeu o Corinthians. Aí ficou feio, né? Aí teve que mudar de chapa. Putz, né, Ronaldo? Nossa, acho que o camarote não vale a pena, né? Mas olha o tanto de teta que você mamou. Não vou esquecer disso não, viu, seu Ronaldo? Vou esquecer disso não. Sempre que eu puder lembrar, eu vou falar, você apoiava os caras que fudeu o Corinthians. Depois que o Corinthians tá todo derrotado, lá caído, ensanguentado, é fácil falar que ele é coitado. Mas enquanto tá os caras batendo lá, você tava batendo palma. Né? Seu Ronaldo Giovanelli. Então, e ainda demorou muito pra falar que era oposição. Demorou muito. Deixou só o negócio ficar insustentável, porque tudo que ele falava, a galera, nossa, caía matando em cima dele. Mas é isso, galera. Por hoje é só. Queria saber se vocês têm... O que vocês acharam da merda do debate de ontem, né? Que nem foi um debate, foi um show de horror, né? E deixa aí seus comentários. Queria convidar vocês, ó, pra me seguir nas outras redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. Eu falo Twitter porque agora é X, né? Twitter. Tanto no Twitter quanto no Instagram, até na roxinha lá, na Twitch. Se você quiser, os links tá tudo aqui embaixo. Por quê? Porque se o YouTube falir, ou não vai, mas se eles resolverem excluir minha conta por qualquer coisa,
eu vou criar outra conta e vocês vão ficar sabendo por lá, tá ligado? Valeu? Inclusive, cheguei a 10 mil seguidores lá no Instagram. Tamo junto aí, galera. E por hoje é só. Valeu? Meu nome é Carl Mendes, você acabou de assistir o canal Sofredor Corintiano. A gente se vê no próximo vídeo. E vai, Corinthians!